Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui junto no projeto Educa Live da Prefeitura Municipal de Ribeirão. Meu nome é professora Ana Paula Luz e hoje nós continuamos com as aulas da disciplina de Língua Portuguesa direcionada aos alunos do 6º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o gênero textual fábula, um gênero bastante comum no dia a dia escolar dos estudantes por se tratar de fácil compreensão. Então, a fábula é um texto do tipo narrativo. Por que é um texto do tipo narrativo? Porque ele narra, porque ele conta uma história. E essa história, ela pode ser contada de duas formas. Ela pode ser contada oralmente, ela pode ser falada, ou ela pode ser escrita. Então, ela compreende tanto o oral quanto o escrito. O gênero textual fábula, ele possui sempre um narrador e possui também o personagem. Geralmente, esses personagens, eles são animais. Esses animais, por sua vez, possuem características próprias de seres humanos, como, por exemplo, chorar, sorrir, eles podem sentir alegria, tristeza, medo, raiva, sensações comuns dos seres humanos, típicas dos seres humanos. Então, essa é uma das características mais importantes desse gênero textual. Os seus personagens, que em sua maioria, como nós já falamos, são animais, porém, esses animais possuem características específicas de seres humanos. As fábulas, elas nos apresentam uma lição de moral. Essa lição de moral é um ensinamento que nós podemos levar, carregar para a nossa vida. Esses ensinamentos, por sua vez, eles são baseados em provérbios populares. Provérbios populares que também podem ser chamados de dito popular e que, na sua maioria, é utilizada por pessoas mais idosas, pessoas que baseiam as suas vidas em experiências do dia a dia. Então, esses provérbios populares são a moral da história. São eles que constroem a moral da história, ou seja, o ensinamento que a história pode nos passar. Como exemplo de provérbio popular, também como exemplo de moral de fábula, de moral da história, nós temos esse aqui. A pressa é inimiga da perfeição. E qual é o ensinamento que essa expressão pode nos passar? Que ao fazer as coisas de forma apressada, você pode concluir o que você está fazendo, porém de forma imperfeita. Se você fizer com calma, prestando atenção, você pode atingir a perfeição. Então, esse é o ensinamento que essa frase nos passa. Outro exemplo que nós temos é: um amigo na hora da necessidade é um amigo de verdade. É um provérbio popular que também transformou-se em moral de uma fábula. E o que é que a gente consegue entender daí? Qual é o ensinamento que nós podemos tirar? É que um amigo de verdade é aquele que está conosco, principalmente na hora da necessidade. Agora, nós vamos ver o vídeo O Rato do Campo e o Rato da Cidade. É uma fábula criada pelo Esopo e que nos passa também um ensinamento. Era uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano.
Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu e ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande. Bem-vindo, meu amigo! O que te traz no outro lado da cidade? Estava cansado da vida na cidade. Decidi te fazer uma visita para ver como é a sua vida aqui. Mas parece que não é uma vida muito feliz. Imagina! Entra aqui que eu vou preparar algo gostoso para a gente comer. Os dois entraram na casa. O rato da cidade estava curioso para ver a casa por dentro, pois o rato do campo morava em uma casa escura e pequena, em um pequenino buraco. Que casa mais escura e pequena! Como você vive aqui? O rato do campo havia preparado algo para comer com seu amigo. Na mesa havia um pedaço de queijo, alface, cenoura e também grãos de milho. Vamos lá, meu amigo! Vamos aproveitar o jantar! O rato da cidade olhou tudo aquilo que havia na mesa e disse: Você chama isso de jantar? Lá na cidade, a gente tem muito mais do que esse tipo de comida. Temos bolos, salgados, variedades de queijos e carnes. Você encontra o que quiser na cidade. Depois que o rato da cidade terminou de comer, eles começaram a caminhar. O rato da cidade observava esse lugar onde os ratos moravam e não gostava do que via de jeito nenhum. Esse tipo de lugar não foi feito para mim mesmo. É muito sujo e chato. Você tem que visitar a minha casa algum dia. Eu vou te levar para passear por lá. Você verá. Tenho certeza que não vai querer voltar. Depois que o rato da cidade partiu, o rato do campo começou a pensar. E decidiu então ir visitar seu amigo na cidade. Então arrumou sua mala e partiu rumo à cidade grande. Depois de um longo tempo viajando, finalmente chegou no centro urbano. O rato do campo, então, conseguiu chegar na casa onde o seu amigo tinha indicado. O rato da cidade morava em um grande apartamento. O rato do campo ficou chocado quando ele viu aonde seu amigo morava. Essa casa enorme é sua? Não exatamente. Eu divido essa casa com os proprietários. Eu estou com muita fome. Vamos comer aquele banquete que você disse que preparou. O rato da cidade entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e lá estava queijos, carnes e uma variedade de legumes e frutas. Então, colocou-os na mesa e começaram a comer. Foi quando ouviram um gato miar. O rato da cidade pulou e disse: Ah, não! O gato da casa nos ouviu conversar. Temos que nos esconder. Me siga! Os ratos, então, para fugir, entraram em um buraco na parede. Sem fôlego, o rato do campo perguntou: Você vive na mesma casa que um gato? Não é perigoso? Claro que é. Mas esse é o preço que tenho que pagar para viver em uma casa luxuosa como essa. Depois de algum tempo, o gato foi embora da cozinha e eles saíram do buraco e continuaram a comer. Pouco tempo depois, eles ouviram a porta da rua se abrir e o rato entrou em pânico. Vamos nos esconder! O proprietário chegou e ele não pode ver a gente aqui! Os ratos novamente saíram correndo e se esconderam no buraco da parede. O rato do campo perguntou: Até agora não entendi porque a gente se escondeu. A dona da casa não sabe que você mora aqui? Claro que ela não sabe. Pessoas são muito perigosas. Como você consegue viver nessa casa? Bom, tem dias que realmente eu não fico feliz em viver dessa forma. Mas, por outro lado, eu como o que eu quero e quando eu quero. Está seguro agora. Vamos continuar a comer. O rato do campo, então, saiu do buraco e foi caminhando para a porta, reclamando.
Não, obrigado, amigo. Eu perdi o meu apetite. Passei muito medo aqui. Eu estou indo embora. Aonde você está indo? Vou voltar para casa. Eu posso não ser rico, mas eu vivo em paz e com liberdade. Prefiro viver dessa forma e me sentir livre do que ficar com medo o tempo todo. E então o rato do campo voltou para o seu estilo de vida simples e continuou a viver feliz como sempre. E ele nunca mais voltou para a cidade novamente. Agora que nós já conhecemos a fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade, nós podemos dizer que ela possui narrador e que possui também personagens. Esses personagens são o Rato do Campo e o Rato da Cidade. Sobre esses dois personagens, nós podemos destacar o estilo de vida de cada um deles, né? Um tem um estilo de vida luxuoso, né? O rato da cidade tem uma vida luxuosa e, por sua vez, o rato do campo tem uma vida mais simples, mais humilde. Essas são as características principais dos personagens. O rato do campo com sua vida tranquila e o rato da cidade com a sua vida agitada. Então, qual é o ensinamento que nós podemos tirar dessa história que nós acabamos de ver? Que é melhor viver na simplicidade e ter uma vida tranquila do que ter uma vida luxuosa e viver na agitação correndo perigo, que foi o que aconteceu com o rato da cidade. O rato do campo não gostou de jeito nenhum do estilo de vida do rato da cidade, porque ele vivia correndo perigo, tinha fartura, tinha variedades de comida, morava em uma casa luxuosa, em um apartamento luxuoso, mas vivia amedrontado. E ele, por morar no campo, não corria perigo, se alimentava da mesma forma e tinha um grande diferencial. Ele tinha uma vida super simples, sem ninguém para persegui-lo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo a vocês um forte abraço e peço que se cuidem bem ficando em casa. Fiquem em casa e que Deus abençoe a todos nós.